Orgulho antecede a queda, a humildade antecede a honra. Em Provérbios, capítulo 18, versos 10 e 12, a palavra de Deus declara: torre forte é o nome do Senhor, o justo corre para ela e está seguro. Os bens do rico são a sua cidade fortificada, e segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. Uma ocasião, infelizmente, tive que conversar com um líder de uma grande igreja em nossa região, e quando falei com ele sobre alguns problemas, algumas coisas que tinham que ser resolvidas, e ele demonstrou claramente que confiava demais nas decisões que ele estava tomando, não considerando nenhuma outra opinião. Um tempo mais tarde, alguém me liga e falou: pastor, eu sei que apesar de tudo, ele respeita o senhor, aquele líder. E ele, infelizmente, caiu em adultério. Causou um escândalo enorme na igreja. A pessoa veio a público e ele está sendo disciplinado. Ele apresentou, pediu perdão, mas ele está afastado. E se o senhor puder, ligue para ele. Quando eu liguei para aquela pessoa, ele me atendeu. E a primeira palavra que ele me disse foi: pastor, o meu pecado maior foi o orgulho. Eu fui orgulhoso. Eu não quis ouvir ninguém. E daí eu me enrolei em muitos problemas, inclusive neste, do adultério. Mas eu achei importante a humildade dele naquele momento, dele reconhecer que o orgulho foi o principal problema dele. A Bíblia cita exemplo de pessoas orgulhosas que tiveram problemas sérios, mas também de nações orgulhosas. Podendo fazer a viagem que eu e a Estela fizemos, estando ali numa terra onde se passa boa parte da história bíblica, principalmente do início da história bíblica, nós estivemos e boa parte daquele lugar é deserto. E existem ali muitos povos que a gente encontra na Bíblia. De vez em quando você lê sobre os edomitas. Pode apagar a luz aqui do palco. De vez em quando você ouve falar dos edomitas, de Edom. Você vê na Bíblia os moabitas. Você vê na Bíblia os amonitas. Todos são povos bíblicos e povos que estavam na região onde hoje é Jordânia. E onde podemos passar. As fotos todas que eu apresento são fotos que eu tirei, junto com a Estela, a Estela, o nosso amigo Ismael também tirou algumas, mas fotos de coisas que nós estávamos vendo. E nesse deserto, que está perto de uma das cidades que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo, Petra, nós vimos o deserto e me lembrei do texto, porque essa é a região chamada de Edom. É uma região de altas montanhas. Nós estamos mais ou menos a 1.200, 1.300 metros acima do mar Mediterrâneo, do mar Vermelho, do nível do mar. E essas altas montanhas, elas eram difíceis de ser escaladas pelos povos daquela época. E no alto, os edomitas, descendentes de Esaú, que foi chamado de Edom. A palavra Edom é vermelho. Eles se sentiam seguros na região do deserto. Alguém fala, mas como esse povo foi morar no deserto? Eles eram comerciantes. Eles viviam das caravanas, dos camelos que resistem muito ao deserto. Eles recolhiam a água da chuva e faziam reservatórios grandes. E eles cobravam taxas de uma rota importantíssima da época chamada Rota da Seda, que vinha lá da China e até o Egito. E passava por ali, no meio dessa terra. E eles é que faziam o pedágio. Eles davam segurança, davam pouso e ganhavam muito dinheiro com isto. Então dava para viver aquele povo. E se sentiam seguros, porque ninguém ameaçava, eles dominavam.
E estão aí cavernas nessas montanhas, em algumas dessas cavernas moraram famílias, pessoas. O reino de Edom estava aí. E é interessante que sobre os edomitas há até uma profecia, porque esse povo foi um povo orgulhoso e eles não quiseram deixar passar no meio da terra, no meio deles, o povo de Israel quando estava na peregrinação. O povo não queria atacá-los. Mas eles falaram, não, aqui vocês não passam. Vocês se virem. Depois, mais tarde, os edomitas também ajudaram, inclusive, a prejudicar o povo de Israel em guerras futuras. E Jeremias capítulo 29, do versículo 49, do versículo 16 a 18, há uma predição contra Edom. Assim, o terror que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. Você que vive nas fendas das rochas e ocupa as alturas do monte, ainda que eleve o seu ninho como a águia, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Assim Edom será objeto de horror. Todo aquele que passar por ele ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim não habitará ninguém ali, nem morará nele homem algum. Quem conhece algum edomita? Você conhece algum edomita? Algum idumeu? Você sabe como é a língua edomita? Ninguém sabe. Eles desapareceram da história. Israelita, já ouviu falar? Judeu, Israel, hebraico. Esse povo foi desprezado por eles e continua, mas orgulhosamente, eles achavam que eles eram maiores que o próprio Deus e desobedeceram, confiavam na sua força, confiavam na sua proteção natural. Desse povo surge essa região, e aí nós estamos entrando naquela cidade que muita gente fala, a cidade de Petra. Se um dia você for a Petra, se prepare para andar bastante, para escalar. Agora, se você tiver dinheiro, dá para você contratar um carrinho de golfe que leva você por todos os lugares, até um pedaço. Mas as escadas, 300 e poucos degraus, você tem que subir. O carrinho não sobe as escadas. Petra é um lugar para estudo, Petra é um lugar bonito, interessante, mas Petra é isso, ruínas, ruínas e ruínas. Os edomitas começaram a construir a cidade de Petra. A cidade de Petra, ela tem escavado na rocha, uma coisa interessantíssima, e realmente eles desenvolveram uma técnica, e foram vários povos, começaram com os edomitas, depois vai passar por outros povos. Aquela casinha ali, eles dizem que eram muito supersticiosos, eles guardavam aquilo para os demônios ficarem ali e não entrar na cidade. Eles escavavam templos na rocha. E quando você vai chegando, realmente é algo que deixa você maravilhado. Parece um tesouro, e é chamado tesouro de Faraó. Selá, hebraico, Petra, grego, significado rocha. Essa é aquela foto que aparece na maioria dos cartões postais da Jordânia. Escavada na rocha está esse lugar que sabe o que é? E sabe para que foi feito? Para ser a tumba de um rei. Ele fez isso para guardar o seu corpo ali e garantir aquilo que ele acreditava que seria sobrevivência. Isso tudo, durante muito tempo, mais de 1000 anos, ficou esquecido da humanidade e só no século XIX foi redescoberto. Por quê? Porque Petra achava que era invencível e inexpugnável. Ela pertenceu aos edomitas, depois ela teve um período no controle dos Ptolomeus, um povo de origem grega, e depois ela passou para os nabateus. Nabateus são descendentes de Nabaiote. Gênesis 36 fala sobre eles. Nabaiote é neto de Abraão, é filho de Ismael. É povo árabe. E esses árabes que eram beduínos acabam indo, descobrindo a cidade, tomam conta, expulsam lá os edomitas, que depois foram conquistados pelos babilônios, e depois resta um pouco do povo descendente de Alexandre, eles tomam conta e se aproveitam. Por exemplo, aquela construção que nós vimos é uma construção tipicamente grega. Mas eles fazem o que dá para, se você vê de perto, isso é a escultura feita na pedra de camelo e de um guia de camelos. Aí era o lugar onde as caravanas paravam com seus camelos, porque não dava para entrar até a cidade.
E esses foram os árabes que fizeram. E eles expandiram a cidade. Eles ganhavam muito dinheiro explorando as caravanas. Os romanos depois mandaram embora os nabateus. E os romanos dominaram Petra, e isso é um teatro romano. Eles também escavaram na rocha o teatro, parece um estádio. E eles fizeram disso também um lugar seguro para eles. E Roma ficou um tempo. Roma foi substituída depois pelos bizantinos, que foi a continuação do Império Romano, e Bizâncio, o Império Bizantino, declarou-se oficialmente cristão. E algumas daquelas cavernas foram transformadas em catedrais e basílicas. Mas a palavra de Deus, ela é tremenda, a palavra de Deus não falha, o que Deus tinha dito se cumpriu. E Jeremias, aquele mesmo texto que eu li, capítulo 49, versículo 21, diz: a terra tremerá com o estrondo da sua queda, e os seus gritos serão ouvidos até o Mar Vermelho. Um outro texto que vai estar lá em Malaquias 1, 3-4, diz que não vai sobrar nada de Petra e ninguém morará na cidade. Na cidade ninguém mora. Ela é só explorada turisticamente. Ela virou ruínas. E são ruínas restauradas, bonitas para turismo. Ganha-se dinheiro explorando o turismo, mas não habita ninguém. E isso é cumprimento da predição profética. Deus disse que aconteceria isto. 2 terremotos, no 4º e 5º séculos, acabaram com o que restava da cidade. E esses terremotos abalaram, chegando alguma coisa deles até o Mar Vermelho, até o Golfo de Áqaba, conforme a Bíblia diz. O que a Bíblia predisse aconteceu, porque a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus. E a Bíblia fala que isso não acontece apenas com aquele pessoal da época, mas acontece com todos aqueles que são orgulhosos, que acreditam em si, na sua própria opinião, fazendo a coisa do seu jeito, desobedecendo a Deus. Vamos ler juntos, novamente, aquilo que eu li no início, Provérbios 18, 10-12. Vamos dizer? Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. Você que está em casa, leia junto. Os bens do rico são a sua cidade fortificada e, segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. Assim como o orgulho precede a destruição, a humildade precede a honra. Mas temos que ser humildes, aceitando a direção de Deus e fazendo as coisas como Deus quer. Às vezes nós até queremos fazer a coisa certa da forma errada, desobedecendo a Deus. Presta atenção em mais esse vídeo. É lá daquela região também. É bem interessante. Petra está no Wadi al-Musa, Vale de Moisés. Dizem que essa pedra teria sido a pedra que Moisés bateu 2 vezes para jorrar dela água. Até hoje, embaixo dessa pedra, há uma fonte. E essa é a água que sai da fonte. Então, na verdade, eles usam dessa água aqui para algumas coisas, mas é uma água aparentemente translúcida e essa é a tradição. A pedra de Moisés. Essa é a tradição. Está aqui, em Petra. Petra está em Wadi al-Musa e é o nome da cidade. Lembram o que aconteceu com Moisés? Dá para colocar a pedra sozinha? Essa é a pedra. Se foi exatamente este local, nós não sabemos. O que sabemos é que o que vai acontecer com esse homem, um homem de Deus, é que quando Deus mandou, porque o povo estava desafiando a ele, Deus falou: eu vou dar para esse povo agora, eu vou dar água. Lá em Números, no capítulo 20, a partir do versículo 2,
Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido, quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aqui nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber, para o deserto? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu, e o Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão, ajunte o povo, você e Arão, seu irmão, e diante do povo falem a rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Deus mandou que eles fizessem o quê? Falasse com a rocha. Pode passar, você está com o texto aí. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Vamos ler juntos o que vem a seguir? Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: porque não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhes dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Mas o Senhor reprovou o que Moisés fez. Moisés não obedeceu a Deus, porque Moisés quis a glória para ele, e não a glória para Deus. Moisés foi até o lugar certo, viu o lugar certo, a água saiu, mas o meio que Moisés usou não foi o meio lícito. Muitas vezes queremos ajudar Deus, mas na maioria das vezes nós queremos ajudar porque queremos fazer a coisa da nossa maneira, porque achamos que assim é o melhor, porque queremos tirar algum proveito daquilo, porque queremos ser engrandecidos por aquilo, quando na verdade a glória tem que ser de Deus em todas as nossas ações. E Deus não vai nos abençoar se o que nós estivermos fazendo, se o que nós estivermos pedindo, se aquilo até que apresentamos ao Senhor não é para a glória dele. Moisés foi orgulhoso. Orgulho é aquilo que faz com que você se sinta maior do que Deus, desafiando a Deus, confiando no seu eu, ao invés de confiar na palavra de Deus. Moisés foi salvo? Eu não tenho dúvidas. Vou encontrar com Moisés no céu? Não tenho dúvidas. Mas ele perdeu a grande bênção de entrar na terra prometida. Eu pequei, Deus me perdoou, perdoou. Mas muitas vezes você vai carregar pelo resto da vida as marcas do seu pecado, as consequências do seu erro. Deus perdoa o efeito do pecado, que é a condenação, mas consequências ficam, marcas permanecem, até para você não esquecer. Por isso, sejamos humildes. 1 Pedro, o texto muito conhecido, diz: humilhem-se, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Faça conforme a palavra de Deus diz, e não conforme você quer, conforme o seu coração quer. Porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Não siga o seu instinto. Não siga os seus sentimentos. Siga a palavra de Deus, porque você tem que ter os sentimentos de Deus. E a sua mente, o seu coração, estão destruídos por causa do pecado. Não vá atrás da sua lógica. Às vezes o que Deus manda parece loucura. Mas a loucura de Deus, ela é certa. E às vezes a sabedoria dos homens, na maioria das vezes, é loucura para Deus. Os orgulhosos viram ruínas. As obras dos orgulhosos transformam-se em ruínas. As obras do Senhor permanecem para sempre.
E se você está com o Senhor, o que você fizer, permanecerá também. Faça tudo para a glória de Deus, conforme Deus quer, com humildade. Fazendo o que Ele diz, obedecendo sempre a sua palavra, não seguindo os seus sentimentos nem o seu coração. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Pai querido, completa a palavra em nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém.